Paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente através deste estudo bíblico. Vamos falar agora sobre o líder colérico. Vamos falar sobre o líder colérico. O colérico, ele sobressai aos outros temperamentos. Vamos ler Atos 9, versículo 1, texto interessante para o nosso estudo de hoje. A Bíblia diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Observe que Paulo, ele era um líder colérico, ele tinha como o temperamento mais acentuado, mais forte em sua vida, o temperamento colérico. O líder colérico, esse líder, ele é irado, ativista, prático, obstinado, sarcástico, que às vezes possui problemas estomacais e sempre se posicionando na liderança, é um líder nato. Vamos ver as características deste líder colérico e vamos ver também como este líder pode ser moldado por Deus e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Primeira característica: o líder colérico, ele é executor, ele é prático nas coisas. Atos 9, 3, a Bíblia diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Observe que Paulo tinha um plano de acabar com a obra de Deus, de perseguir os cristãos, de destruir a igreja, e a Bíblia diz que ele não pensou muito em fazê-lo. Ele vai logo ao encontro dos cristãos, ele sai à perseguição, ele vai executar o seu plano, o seu projeto, aquilo que ele intentava. Então, líder colérico, uma das suas características é que ele é executor, ele é prático, ele parte para a ação, ele vai mesmo à conquista, ele vai à peleja, ele vai à batalha. E este ponto é um ponto interessante, importante, desde que seja usado com toda a prudência e equilíbrio para o crescimento pessoal e do reino de Deus, abençoando outras vidas. Ao segundo, o líder colérico, ele é cruel. O líder colérico, ele é cruel. É um ponto que ele precisa trabalhar em sua vida para não exercer essa crueldade no reino de Deus, com as outras pessoas, em outras pessoas. Ele precisa tratar. Observe Atos 8, versículos 1 e 3, a Bíblia diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Observe que Paulo, ele era um líder cruel, ele era tão cruel que ele consentiu na morte de Estevão. Ele aceitou aquilo, ele achou aquilo normal, natural, ele achou que aquilo era o necessário, ele achou que aquilo era o certo, ele achou que aquela ação era uma ação natural. Então, o líder colérico, ele tem a tendência à crueldade. Então, uma vez líder colérico, ele está em frente, ele está em alguma função na obra de Deus, ele tem que tratar o seu caráter, ele tem que tratar isso para ele não ser uma pessoa vingativa, estar se vingando de um irmão, de outro irmão, se vingando do pastor, se vingando do seu dirigente, se vingando daqueles que ele confrontam, que lhe chamam a atenção, ou que lhe desagradam. Tem que ter sim este cuidado especial. Observe o versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Observe que ele é cruel, ele não tem um sentimento bondoso. Então, você líder colérico, que o temperamento colérico prevalece, cuide deste ponto, é um ponto muito negativo para a sua liderança. Você precisa cuidar disso para você não se tornar um destruidor de tudo que está à sua frente. Por isso que o líder colérico é aquele líder que ele aceita muito fácil um cargo na igreja, uma função na igreja, e ele executa o seu cargo. Só que às vezes ele causa muito estrago, ele faz o seu trabalho, mas é muita briga, é muito problema, muita discussão, e vem a atrocidade, a vingança,
e isso é um problema sério que deve ser tratado na vida do líder colérico. Então você que é um líder e que o temperamento colérico ele prevalece em você, você precisa tratar esta crueldade, este ponto, para que você não se torne um destruidor na obra de Deus. Apesar de fazer, executar, ser prático, mas ao mesmo tempo destrói, fere, machuca, derruba, e isso é muito grave. Outro ponto importante do temperamento colérico, do líder colérico, ele é astuto. Atos 9, 1, 2. Observe que o líder colérico ele é astuto, ele tem as suas estratagemas, as suas estratégias, ele é astuto para agir. A Bíblia diz, Atos 9, 1, 2, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, olha a astúcia dele, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então observe a astúcia, e este ponto também, líder colérico. Você precisa trabalhar na sua vida para você não ser aquele líder que use de astúcia para o mal, para a vingança, para fazer alguma manipulação. Muito cuidado com este lado que pode prevalecer em você, líder colérico. Deus quer te moldar, que você precisa tratar deste ponto de maneira muito especial. Não use de astúcia, mas use da sabedoria e da graça de Deus para executar os planos do Senhor. Outro ponto no líder colérico, ele é autossuficiente, ele se acha capaz, independentemente de A ou de B, ele se acha autossuficiente. Então observe Atos 9, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe a autossuficiência dele, que ele está perseguindo a Cristo. Então, o líder colérico, ele tem que ter esse cuidado especial para ele não perseguir, ele não se tornar um perseguidor de Jesus, um perseguidor na obra de Deus, um perseguidor dos projetos, do plano de Deus. Observe que ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é muito cuidado que deve ser tomado nestes momentos, nessas horas, para o líder colérico ele não se tornar alguém autossuficiente, achando que não tem que prestar conta nem a A ou a B. Ele precisa entender que ele tem um dono, o líder colérico precisa entender que ele tem um dono, ele tem um Senhor, ele tem que prestar conta a Deus, ele tem que prestar conta aos seus superiores, ele tem que aprender a ser subordinado, ou se subordinar às suas lideranças, ao Deus que serve, e não agir por conta própria, não agir por iniciativa própria, não agir de maneira a confrontar os planos e os projetos de Deus. Então vamos tratar também deste detalhe. A autossuficiência pode nos cegar ao ponto de agirmos contra a vontade do Senhor. Outro detalhe do líder colérico, que ele tem dificuldade de escutar. O líder colérico, ele tem a maior dificuldade de escutar. Ele não sabe escutar, ele não gosta de escutar, ele tem dificuldade de escutar. Observe Atos, capítulo de número 21, versículos 10 ao 14, observe aqui. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes que tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, os irmãos não conseguiram convencer ele, nós nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Observe que neste ponto aqui, o líder colérico, ele não gosta de ouvir, ele não gosta de ser orientado, ele não gosta de ser redirecionado em seus planos, em seus assuntos, em suas coisas. E este ponto também é um ponto a ser tratado. Você pode estar, líder colérico, podemos dizer assim, certo, mas também você pode estar
errado em alguma coisa. Então é importante aprender a ouvir. Tiago 1, versículo 19, a Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, líder, eu quero conversar com você agora sobre isso. Líder, você tem que aprender a ouvir. Tem líderes que as pessoas se aproximam dele, se achegam a ele para falar, para contar os seus problemas, as suas dificuldades, e o líder não ouve essas pessoas. Ele fala primeiro, ele se expressa primeiro, ele opina primeiro, ele conta sobre os seus projetos, ele conta sobre as suas ideias, mas esquece de ouvir. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar. Aprenda também a escutar não somente os problemas, mas os conselhos, as orientações. No muito conselho há sim sabedoria. Então aprenda a ouvir. Continuemos aqui agora sobre o tratamento que este líder colérico recebeu. Primeiro, Paulo, Atos capítulo 9, versículo 4, diz que ele caiu por terra. Observe que a tendência do colérico, do líder colérico, se ele deixar com que esse temperamento predomine os pontos negativos, a tendência é a queda, a tendência é ele ir ao chão. Então, Deus ele usa às vezes, ele abate o soberbo, ele abate o presunçoso, ele abate o autossuficiente para que ele reconheça que existe Deus. Então Paulo passou por isso. A interrogação, Paulo não conseguia ouvir as pessoas, mas Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora ele tem que responder a Jesus, ele tem que ouvir a Jesus, ele tem que refletir sobre aquilo que Jesus está lhe falando. E a Bíblia diz que ele perdeu a visão com aquela luz gloriosa que Jesus manifestou naquele momento. Ele perdeu a visão. Ele foi tratado porque às vezes é necessário que nós venhamos a perder a nossa visão colérica, autossuficiente, aquela visão cruel, aquela visão que está fora do plano de Deus, para Deus nos dar uma nova visão, uma nova direção, como Ele quer dar para mim, quer dar para você, a cada momento que nós venhamos a buscar a sua face. A Bíblia diz que Paulo, em Atos 9:9, ele jejuou. O jejum é importante, porque o jejum fala que nós estamos nos humilhando e que nós temos fome da presença de Deus. Atos 9:11, oração, ele orou, ele buscou a Deus, ele pediu a bênção de Deus sobre a sua vida, ele falou com Deus. Líder colérico, ore, tenha uma vida de oração também, busque ao Senhor, não faça as coisas precipitadamente, não faça as coisas só porque você quer fazer, mas ore antes. Ore antes. A pessoa tomar uma decisão sem consultar a Deus primeiramente é derrota na certa, mas se você consultar a Deus, direção para Deus, Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que o nosso irmão também, Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Líder, não é na tua força, não é no teu poder, não é na tua capacidade, é na capacidade de Deus, é no poder do Espírito Santo. Espírito Santo, é na direção do Espírito Santo. Deus te abençoe com esta palavra, Deus abençoe a tua vida, que você seja um instrumento de Deus. Eu quero orar por você agora, por sua casa, por sua família, o seu ministério, e Deus vai te usar. Este discípulo, este líder, esta pessoa que porventura tenha este temperamento colérico sobressaindo sobre os demais, e que o Senhor abençoe neste momento, toque nesta vida, abençoe poderosamente. Apresento todos os que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, que estão, Senhor, participando deste estudo bíblico. Deus, ó Pai, dá bênçãos e vitórias, ministra saúde e milagre, guarda este meu irmão, esta minha irmã de todo mal, de toda enfermidade, e assim ministra a tua graça no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, até o nosso próximo